Livro de Josué, capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. E ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham se partido a herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e se levantem, e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Rubens e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide correi a terra, e descrevei-a. Então tornarei a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e descreveram segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraiar em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia a este termo ao lado de Jericó para o norte. E subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. Dali passavam este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Tarote e Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Beteoron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está de fronte, de Betel-Oron, para o sul. E as suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Néftoa. E descia este termo até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inom, que está no vale de Refaíns, para o norte, e descia para o vale de Inom, da banda de Zebuseus, para o sul, e então descia a fonte de Rogel. E aí desde o norte, e saía em Semes, e dali saía de Gelilote, que está de fronte, e subia a Adumim, e descia a pedra de Boá, filho de Rubens. E passava até ao lado de fronte de Arabá, para o norte descia a Arabá. Passavam mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. E este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente,
Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Beteogla, Emeque-Queses, Bete-Arabá, Zemaraim e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as 12 aldeias. Gibeão, e Rabá, Berote, e Misma, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpel, e Taralá, e Zelá, e Lefê, e Zebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias. 19. E saiu a segunda sorte a Simeão. A tribo dos filhos de Simeão segundo as suas famílias foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Eseba e Molada, Azar-Sual, e Balá, Ezém, Eutolade, Betu, Orma, Ziclague, e Bete-Marcabote, e Azar-Susa, Beté, Laboate, Saurém, 13 cidades e as 13 aldeias, Aim, Rimon, Eter, Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente, e Marala, e chegava até Dabsete, e chegavam também até o ribeiro, que está de fronte de Joqueneão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, ao termo de Quislote Tabor, e saía da Berate, e ia subindo a Jafia, e dali passava pelo oriente para o nascente, Agatar Efer, em Etecazim, e saía a Rimon Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte, e Anatom e a sua saída eram o vale de Ifetael, Catate, e Naalau, e Sinron, e Dala, e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Jereel, Quesulote e Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, e Rabite, Quisião e Ebes, e Remete, e Enganim, e Engadá, e Bete-Passes. E chegava a este termo até Tabor, e Zaizima, e Bete-Semes, e saídas do seu termo estavam no Jordão, que 16 cidades de suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades e suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser,
segundo as suas famílias. Foi o seu termo: Eucate, Ali, Betem e Aquisaf, Alameleque e Amade e Missal, e chegavam ao Carmelo para o ocidente e Silior Libinate. E voltava no nascente do sol, Betel Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Ifetelael, ao norte de Bete, Emeque e de Neiel, e vinha sair de Cabul pela esquerda. Hebron, Ereobe, e Amon e Canaã, até a grande Sidom, e voltava a este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Uzá, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe. E Uma, e Afeca, e Reobe, e 22 cidades e suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte dos filhos de Naphtali para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe e desde Alon, em Zaananim, e Adami Nequebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas do Jordão. E voltava este termo pelo ocidente, a Asnote Tabor, e dali passava o Coque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Ser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, pelo nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim, Ezer, e Amate, Racate e Quinerete, Adamá, e Ramá, e Assor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Airon, e Miguel, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, destas cidades e suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, Estaol e Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Etimna, Ecrom, e Euteque, e Gibeton, e Baalete, e Jaúde, Bene, Beraque, e Gate-Rimon, e Mejarcom, e Racom com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiam dos filhos de Dan, pelejaram contra Lacém, e tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lessem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e suas aldeias. E acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram aos filhos de Israel, a Josué, filho de Num, a herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnate, Sera, na montanha de Efraim, e retificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram a herança que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. 20.
Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, do que vós falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e propor as suas palavras perante a ouvidos dos anciões de tal cidades. Então tomaram consigo na cidade e lhe deram lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galiléia, da montanha de Naftali, e Siquém, da montanha de Efraim, e Quirate Arba, esta Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todos aqueles que fizessem alguma pessoa por erro, que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue até que se pôr diante da congregação. 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se acharam a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme dito o Senhor, estas cidades e os arrebaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote. Dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Aser. E da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, também 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e aos arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, porque nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi. Portanto, a primeira sorte foi a sua. E assim lhes deram a cidade de Arbá, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram as cidades de refúgio do homicida, Hebron e aos seus arrebaldes, e Líbina e seus arrebaldes, e Jatir e seus arrebaldes, e Estemoa e seus arrebaldes,
Olom e seus arrebaldes, e Debir e seus arrebaldes, e Aim e seus arrabaldes, e Jutá e seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, e 9 cidades dessas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes, e Anatote e seus arrabaldes, e Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, também tiveram as cidades da sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e seus arrabaldes, do monte de Efraim, e Gezer e seus arrabaldes, Quibizaim e seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gater-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e seus arrabaldes, Gater-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e seus arrabaldes. E os filhos de Gerson das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e seus arrabaldes, Besterá e seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião e seus arrabaldes, Daberate e seus arrabaldes, Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Misal e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes, Eucate e seus arrabaldes, Reob e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, da Galileia, e os seus arrabaldes, Amote-Dor e seus arrabaldes, e Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Zoqueneão e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, e Dimna e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arrabaldes, Jazá e seus arrabaldes, Quedemote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio do homicida, em Gileade e seus arrabaldes, e Manaim e seus arrabaldes, e Esbom e seus arrabaldes, Jazer e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam nas famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra, que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurava a seus pais. E nenhum
De todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.